Hoje, vamos começar a entender o conceito de onda e seus diversos tipos de classificação, bem como a propagação de uma onda em um meio unidimensional, ou seja, de apenas uma dimensão, e das ondas periódicas, que veremos o conceito mais pela frente do vídeo. Falando sobre conceitos, vamos começar com o conceito de onda. As ondas estão presentes em várias situações do nosso dia a dia, e eu não estou me referindo apenas às ondas do mar. Por exemplo, quando o copo cai na superfície líquida, ela provoca ondas a partir do local onde ela caiu. No caso que você está vendo na tela, a perturbação é chamada de pulso, e o movimento pulso é chamado de onda. Além disso, a corda na qual a onda se propaga será chamada de meio material. Neste segundo caso, é possível perceber que se colocarmos um corpo boiando em uma superfície líquida com as ondas passando por ele, o corpo oscilará, mas não será levado pela onda. Com isso, é possível concluir que a onda não transporta matéria, mas transporta energia. Agora que entendemos o conceito, vamos à classificação das ondas. Quanto à natureza, a onda pode ser considerada mecânica ou eletromagnética. Uma onda mecânica precede de um meio material para se propagar. Por exemplo, ondas sonoras não conseguem se propagar no vácuo, pois não há material no vácuo. Enquanto isso, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, ondas luminosas, de rádio, televisão e raio-x, não precisam de um meio material para se propagar. Quanto à direção de propagação, as ondas podem ser classificadas quanto ao número de dimensões, ou seja, unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Ondas unidimensionais são as que propagam em uma só direção, como as cordas. Já as ondas bidimensionais são aquelas que se propagam em duas direções, como as ondas de um lago. E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções, como, por exemplo, as ondas luminosas, mais conhecidas como a luz. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. Essa classificação depende da direção de movimento. As ondas transversais são aquelas cujas direções são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, como, por exemplo, as ondas de uma corda e as ondas luminosas. Enquanto isso, as ondas longitudinais são aquelas cujas direções são paralelas. Temos como exemplo as ondas sonoras no ar. Agora vamos começar a falar sobre as ondas periódicas. Ondas periódicas têm como característica fundamental o fato que possuem o mesmo intervalo de tempo de todas as oscilações. Assim, é possível concluir que a fonte produzirá as ondas com uma frequência de oscilação constante. Também precisamos lembrar que a parte mais alta da onda é chamada de crista e a parte mais baixa é chamada de vale. Além disso, a distância entre duas cristas ou dois vales é chamada de comprimento de onda, que também é o tamanho da onda representado pela letra lambda. Agora que sabemos algumas das classificações das ondas, vamos para algumas fórmulas delas. Sobre as ondas periódicas, como sabemos que a velocidade de propagação do pulso é constante, temos que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, com ΔS sendo a lambda e ΔT sendo o tempo. Então, podemos reescrever a fórmula como sendo velocidade é igual a lambda sobre o tempo. E como o período é o inverso de frequência, podemos dizer que velocidade é a lambda vezes a frequência. Mas nem toda onda é uma onda periódica. Nesses casos, usamos essa fórmula. Raiz quadrada da força de tração dividida pela densidade linear da corda. Isso porque a velocidade de propagação de um pulso depende apenas da intensidade da força de tração feita na corda e da densidade na corda. E agora, chegamos no fim desse conteúdo. Esperamos que você tenha aprendido alguma coisa sobre ondas e caso tenha gostado, não se esqueça de deixar um like e talvez se inscrever no canal. É grátis e você sempre pode mudar de ideia depois.